Queridos, vamos então pegar nossos livros, né? O livro Nascidamente, na página de número 90. Semana passada nós fizemos aí um apanhado geral daquilo que nós ainda vamos ler. Foi uma mensagem extremamente importante e por isso eu peço que vocês, se assistiram, assistam outra vez ou outras vezes, porque foi tão forte a palavra da semana passada que carece de ser ouvida várias vezes, porque o engano, não é? Seja ele um engano consciente, ou seja, o engano que sorrateiramente foi sendo formado em nós ao longo do tempo, ele é muito difícil de ser destruído, de ser quebrado. Isso que o apóstolo Paulo vai dizer, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então existem fortalezas dentro de nós que são resistências à verdade. Então imagine uma pessoa que foi criada no Evangelho, ouviu o Evangelho de um modo a vida inteira, né, no seu sentido meramente teológico, meramente dogmático, e agora se depara com a revelação orgânica das Escrituras, que é a revelação do sentido que as palavras da Escritura traduzem, tirando todo o invólucro temporal, cultural e toda metáfora, todo símbolo, para trazer a realidade da palavra, como que essa palavra nos alcança, como ela trabalha em nós. Então é muito difícil vencer as fortalezas, abrir mão de todo um edifício teológico formado ao longo da vida, para poder começar a compreender a verdade de Deus no sentido da sua realidade interior, né? Então, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas. Então, as fortalezas são as resistências. Nós não queremos nos abrir à verdade, nos entregar à verdade como ela é, e os sofismas é o modo como que o engano nos alcança, ou seja, são meias verdades, que traz alguma coisa de verdade, mas que no final não traduz a verdade como ela é. Os sofismas, né, são palavras falaciosas, né, e palavras que procuram nos manter no nível de imaturidade espiritual, nos manter nas fábulas, nos manter ali nas, como eu posso colocar, nas genealogias. Então é preciso nós usarmos da palavra para anular os sofismas. E em terceiro lugar diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para levar cativo todo pensamento à obediência de Deus, que é o alvo de todo o entendimento da verdade. Sermos conduzidos cativos, né? Uma mente cativa, uma mente que não é altiva diante de Deus, nem diante da verdade, nem diante de si mesma, mas que se permite ser conduzida cativa, levada escrava. Nossas vontades serem feitas servas e escravas da vontade de Deus, no sentido de experimentarmos a palavra de Deus, tá bom? Vamos aqui lendo o nosso livro, e na medida que nós vamos lendo, nós vamos então explanando. Lembrando que nós estamos agora na página 90, aí no último parágrafo, logo abaixo dessas 3 estrelinhas, e o que nós estamos tratando aqui é a questão do tempo, a questão do tempo, ou a questão da temporalidade de todas as coisas. Nossa defesa, já que o tema é sobre a redenção, é demonstrar como que a redenção é, por natureza, uma obra eterna, e que ainda que Jesus, que é o Cristo de Deus encarnado no tempo, tenha morrido na cruz, no Calvário, lá em Jerusalém, há 2000 anos, aquilo que aconteceu em Jerusalém, por maior que seja diante de nossos olhos, e de fato é um grande espetáculo espiritual,
mas ainda assim não traduz a essência da obra de redenção, uma vez que o que nos redime não é a morte física de Jesus, mas é a morte do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a morte real, que é eterna, ela aconteceu antes, ou que seja, desde a fundação do mundo. E o que acontece então no tempo? O que aconteceu há 2000 anos? Foi a manifestação pública, histórica e, portanto, pedagógica aos homens. Ou seja, quando os homens olham para o crucificado, no sentido de tudo aquilo que ele sofreu, mas não exatamente o sofrimento físico, há de se levar isso em conta. Porque se você pensar somente no sacrifício físico, é possível que você encontre na história pessoas que tenham sofrido muito mais no âmbito físico. Agora, quando você projeta a morte de Jesus, mesmo a morte histórica, na perspectiva de que aquele que ali estava é o eu sou, é o Logos em quem tudo existe, aquele que tudo criou e aquele para quem todas as coisas existem, e sendo ele Deus poderoso, todo-poderoso, ele agora está ali num profundo estado de esvaziamento de si mesmo, um estado de humilhação, como está lá em Filipenses capítulo 2, né? Antes a si mesmo, embora sendo Deus, humilhou-se. Eu estava pensando nesse texto essa tarde, e pensando que o quanto que essa palavra nos é ofensiva. Humilhar-se, ser humilhado. Ninguém quer ser humilhado. Ninguém. Ainda que a sua humilhação lhe seja própria, mesmo a pessoa que tenha tudo para estar em estado de humilhação, ela não quer ser humilhada. Mas toda essa resistência de não querer ser humilhado é uma resistência e uma reação do ego. O nosso ego, ele quer ser. Ele se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É o homem da iniquidade, é o anticristo que há de se manifestar. Imagino que já está em vias de manifestação. É possível que nós vejamos esse homem manifestado claramente ainda nessa geração, não é nenhuma previsão, é porque as coisas estão andando tão rapidamente que a gente fica na expectativa, né? A gente vê os acontecimentos ocorrendo muito velozmente, né? Bem, de todo modo, quando você olha para Jesus crucificado, imagine, e você vê ali um paradoxo, né? Porque, como colocamos na mensagem anterior, se o salmista diz que o aspecto dele era de um verme na cruz, e Paulo, olhando para o mesmo crucificado, diz que ali estava o Senhor da glória, há um paradoxo. Então nós temos que ter diante de nossos olhos esse paradoxo, porque humanamente falando, temporalmente falando, no tempo, na história em Jerusalém, quem passasse e visse o crucificado ali sendo humilhado, de todas as formas humilhado, tiraram-lhe as vestes. Diz a Bíblia que a sua túnica, né, ela foi lançada à sorte, né? E as suas vestes, que tem a túnica e as vestes, né? São duas coisas ali. Bem, de todo modo, tiraram-lhe tanto a túnica quanto as vestes, e por mais que nós não imaginemos isso, mas ele foi crucificado nu, literalmente nu. A nudez é um problema de duas naturezas, porque a nudez ela pode ser vista no sentido pecaminoso, da luxúria, né? Ou pode ser visto no sentido da vergonha. Então no carnaval as pessoas tiram a roupa para exibirem seus corpos, e trazer uma
conotação sensual. Isso parece engrandecer, pelo menos ao velho homem. Mas no sentido oposto, quando, imagine se alguém pega alguém na rua e diante de todos lhe tira a roupa, isso é vergonhoso. Isso é extremamente vergonhoso. Então Jesus morreu nu. Então tem esse aspecto do vergonhoso, embora também tenha o sentido simbólico, que ele morria totalmente despido, que é o símbolo da condição do homem, né, no pecado. Afinal, ele se fez pecado por nós. De todo modo, a sua morte foi tão humilhante em todos os sentidos. Imagine só alguém falar: você é o rei. Primeiro já começa com essa afronta muito ruim, porque ele é o rei. Na verdade, ele é o único rei. Porque quando diz que ele é o rei dos reis, logo os reis foram relativizados, porque se existe um rei sobre todos os reis, todos os reis são relativos, e só ele é o absoluto. Ele é o rei não somente da terra, mas de todo o universo. Mas ele poderia ou não dizer: mas eu sou o rei. Poderia dizer, mas não disse. A oportunidade que ele tinha de demonstrar sua realeza, ele se conteve, ele não se mostrou, não reivindicou. Mas como não basta apenas perguntar se ele é rei, zombaram de sua realeza, colocando-lhe na cabeça uma coroa de espinhos, para zombar, para escarnecer. Não sei se vocês sabem, mas o carnaval, né, quando surgiu há muitos anos atrás, o carnaval do Brasil não é um carnaval autêntico, não é um carnaval original. O carnaval ele vai surgir lá em Roma, né, e era uma festa era uma festa para o escárnio, era a festa do escárnio. Então, na ocasião, por exemplo, o mendigo se vestia de rei. Então ele usava toda a fantasia de um rei, e o rei se fantasiava de um bobo da corte. Então era um momento em que os papéis se trocavam, mas para o escarnecimento. Ou seja, era um momento no ano em que era possível você zombar do rei na cara dele, sem cometer algum tipo de crime. Quem está entendendo? Então quando o mendigo se vestia de rei, e as pessoas zombavam do mendigo rei, então o rei estava sendo zombado e escarnecido, e nada podia ser feito, porque era festa que assim acontecia. Então isso foi aplicado em Jesus. Fizeram daquele momento um momento de escárnio, um carnaval de zombaria. Colocaram-lhe um pedaço de madeira, de cana nas suas mãos, para poder imitar o cetro do rei. Colocaram-lhe ali um tecido sobre seus ombros, para imitarem, né, ali a roupa do rei. E aí começaram a escarnecer, batiam-lhe na cabeça, davam-lhe murro, cuspiam-lhe a face. E tudo isso, se fosse em mim, já seria muito degradante, já seria muito humilhante, se fosse em você. Mas fazer isso com o Senhor da glória. E portanto, o que se revela aqui não é somente essas agressões, mas em quem tais agressões foram aplicadas, e como esse ser divino e eterno, todo-poderoso, se comportou diante de todo esse teatro humano. Então, efetivamente, nós devemos olhar para o crucificado e ver ali a morte eterna do Cordeiro, que não é uma morte física, mas é todo o seu esvaziamento. Sendo Deus, não se aferrou ao fato de ser Deus. Então nós estamos defendendo exatamente essas duas ideias: a morte física histórica e a morte eterna que aconteceu antes da fundação do mundo. Diz assim na página de número 90, no último parágrafo em diante: espantai-vos, ó céus, e admirai-vos, ó homens. Veja como a cena se abre aqui: espantai-vos, ó céus, e admirai-vos, ó homens. Por quê?
céus e homens? Porque a morte histórica de Jesus foi uma manifestação pública ao universo. Porque por mais que o Cordeiro de Deus tenha tal esvaziamento desde sempre, Deus sempre foi esvaziamento, Deus sempre foi doação. Nunca houve e nunca haverá um tempo em que o Cordeiro não esteja imolado. O Cordeiro estava imolado antes da fundação do mundo, o Cordeiro estava imolado no Calvário, o Cordeiro está imolado hoje, e o Cordeiro continuará imolado por toda a eternidade. A prova é muito simples, tem prova bíblica, para que você não se espante, falar, agora está com a novidade, né? O Cordeiro eternamente imolado. Bem, nós ainda vamos ler aqui, mas o fato é que a Bíblia vai afirmar tanto na Epístola de Pedro, quanto no livro do Apocalipse, daqui a pouco daremos as referências, em que é dito que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, portanto está a prova de que lá ele fora imolado. Ele fora imolado desde a fundação do mundo, portanto, no princípio dessa criação, estava imolado, antes estava imolado, no princípio estava imolado, foi imolado em Jerusalém, e quando João, no ano 100 da era cristã, há mais ou menos 70 anos depois da morte em Jerusalém, estava João na ilha de Patmos, quando teve a visão do trono de Deus, e no capítulo 5 de Apocalipse é dito que João olhou, ele disse, e eis que eu vejo assentado no trono, aí vem a descrição, né, no capítulo 4 de Deus o Pai assentado no trono, e no capítulo 5 ele diz, e eu vi o Cordeiro no meio do trono de Deus, recém-imolado, ou seja, ele viu o Cordeiro com um pescoço imolado, e o sangue ainda quente pingando, ou seja, o que significa que mesmo depois do Calvário, no trono está o Cordeiro ali imolado, e este é o trono da eternidade, e portanto por toda a eternidade teremos o Cordeiro imolado. Agora, para entender isso, somente você tomando a ideia da morte no seu aspecto eterno, porque no temporal, não. Pense comigo, no temporal ele morreu, não quando nasceu. Vamos pensar comigo, quando o Cristo se encarna, ele se encarna ou ele morre? Ele se encarna, segundo a teologia convencional. Quando ele está lá no templo, aos 12 anos, ele está ensinando os sacerdotes e escribas ou ele está sendo imolado? Ele está ensinando. Quando ele está ali nos 3 anos de ministério, falando aos fariseus, aos escribas, aos saduceus, a Nicodemos, a mulher samaritana, aos discípulos, às multidões, ele está pregando ou está sendo imolado? Está pregando. De acordo com o aspecto meramente histórico, ele é morto ao cabo dos 33 anos de idade. E a sua morte teria durado, pelo menos uma noite de julgamento, e depois toda a tortura que ele sofreu até as 3 horas da tarde, e ponto, teria acabado ali a morte dele. Então você pegaria 12 horas da noite, né? Mais de 6 às 3, de 6 às 15, 9 com 12, embaralhou todo, 9 com 12 vai dar 21. Então seria mais ou menos 21 horas que durou a sua paixão. Perfeito? E depois não mais. Então a morte nesse aspecto histórico tem começo, tem meio e tem fim. E uma vez ressuscitado, glorioso, já morreu. Se já morreu, essa morte, ela se esgota no tempo. Alguém vai dizer, não, mas os seus efeitos são eternos. Mas é isso que nós queremos observar, como que a Bíblia declara que essa morte física, que durou uma média de 21 horas, eu falo grosso modo, é apenas uma manifestação pública aos céus e à terra, aos anjos. Porque por mais que o ser divino seja amor, logo se amor é altruísmo, se é altruísmo é doação, se é doação é entrega, e se é amor, altruísmo, doação e entrega é morte, é o doar-se, porque ninguém dá
sem se entregar. Ainda mais quando dá, não alguma coisa, mas quando alguém dá a si mesmo. Porque Deus se dá é a si mesmo. Deus não tem nada para dar para nós. Afinal, o que Ele daria se Ele é tudo? Imagina se Deus tivesse alguma coisa, um objeto, para dar para alguém, e isso negaria o próprio Deus, porque se Ele dá alguma coisa que não é Ele próprio, existe alguma coisa além de Deus. Logo, Deus não pode ser absoluto. Então agora os céus e a terra estão contemplando a cena do Calvário. São convidados a olhar para o Calvário para entender o significado dessa morte histórica, perfeito? Então diz: espantai-vos, ó céus, e admirai-vos, ó homens, diante de tão inusitada verdade. 2 pontos. Qual é a inusitada verdade? O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Nota 93, está em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Não foi no tempo, nem em Jerusalém, que o Cristo de Deus foi imolado pelos nossos pecados, mas foi na eternidade, na fecundação do mundo, que a redenção aconteceu. E aqui eu sei que ficou bem bonito e bem poético, mas a intenção não é nem o belo nem o poético, não é a estética, é a verdade que essas palavras traduzem. Temos que entender por qual motivo estamos dizendo: não foi no tempo, nem em Jerusalém, que o Cristo de Deus foi imolado pelos nossos pecados, mas foi na eternidade, tracinho, na fecundação do mundo, que a redenção aconteceu. Logo alguém vai perguntar, e deve perguntar, ou pelo menos deveria perguntar, qual é a relação da obra de redenção com a morte do Cordeiro desde a fundação do mundo e com a fundação do mundo. Esse é um aspecto que a teologia não costuma tratar. Vocês talvez, provavelmente não tenham ouvido a relação que existe entre a morte do Cordeiro de Deus e a fundação do mundo. Parece que são 2 campos de conhecimento totalmente diferentes. Deus criou o mundo no princípio, amém, esquece a criação. Depois de tantos anos e milênios, Ele vem para morrer. Mas a Bíblia diz: o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Por isso que tem uma nota de rodapé aí no seu livro, que é a nota de número 94, que vai esclarecer isso. Diz assim a nota, olha, 1 Pedro 1, 19 e 20. Vamos ler o texto de 1 Pedro 1, 19 e 20. Abra sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Eu vou ler a partir do versículo 18, tá? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, nós temos aqui primeiramente que nós fomos o quê? Nós fomos comprados, nós fomos resgatados. Ou seja, em algum momento Deus, Ele nos resgata. Nós nos perdemos, Ele nos resgatou. Nós fomos roubados, nós fomos extraviados, nós fomos sequestrados. E aí o Senhor falou: eu vou resgatar vocês. A ideia de resgate é exatamente essa. Quando uma pessoa é sequestrada, não é cobrado ali um valor para que a pessoa seja devolvida. Não é cobrado o que mesmo que fala? Um resgate. Então esse é o sentido. Não foi com prata e ouro que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento. Ou seja, o que nos sequestra, o que nos rouba, o que nos tira de Deus são os nossos pecados. É o pecado que nos arrasta, é ele que nos rouba, é ele que nos sequestra, é ele que nos tira de Deus. Logo é preciso que alguém nos tire dessa força sequestradora que nos afasta de Deus. E o pagamento então para que socorra não foi ouro e nem prata. Continuando o texto, ele diz, versículo 19: mas
fostes resgatados pelo precioso sangue. Pelo precioso sangue, vírgula, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Então, o preço é o sangue. Agora, vamos tomar um cuidado muito grande nesse momento, porque essa é a linguagem bíblica. Essa é a linguagem bíblica. Imagine só para vocês entenderem. Quando a Bíblia fala lá naquele texto em que havia uma mulher com um fluxo de sangue, que sofria dessa enfermidade há 12 anos. Interessante que na sequência, Jesus está andando, ele vai se encontrar com uma mulher, né, que sofria desse fluxo de sangue há 12 anos. Em seguida, no próprio texto, na construção do texto, ele vai então ressuscitar uma menina que estava morta. Quantos anos ela tinha? 12 anos. Então, é uma mulher que sofre de uma hemorragia há 12 anos e uma menina que está morta com 12 anos. O que significa que essas duas personagens têm uma relação entre elas que a Escritura quer nos revelar. Qual é a relação? É que a morte é o resultado do esvaziamento do sangue. Quanto mais aquela mulher que sofria daquela hemorragia perdia sangue, ela estava o quê? Morrendo. Porque o sangue na Escritura representa o quê? A vida. Então aquela mulher com fluxo de sangue estava perdendo sangue. Mas se você ler a Escritura e ficar pensando no sangue, na hemorragia, literalmente, você perde o sentido do texto, que quer nos ensinar que a humanidade representada naquela mulher é uma pessoa frágil, que está numa condição de morte, está morrendo, a cada dia esvaindo o seu sangue, e Cristo então tem que estancar aquela morte. Estancando a morte, ressuscita-se aquela que estava morta, que é a menina. Então, quando fala de sangue, nós temos que não ficar pensando no sangue físico, como se porventura Deus tivesse que pagar a alguém, ainda vamos debater quem é esse alguém, mas pagar a alguém uma dívida com sangue, literalmente falando. Nós vamos encontrar isso nos gregos. Literalmente falando, os gregos, eles tinham lá os seus deuses do Olimpo, ou os deuses do Tártaro, e esses deuses, quando ficavam zangados, traziam pragas sobre o povo, sobre as cidades, né, sobre as comunidades, e a única maneira de aplacar a ira dos deuses era oferecendo sacrifícios de animais, oferecendo sangue, literalmente falando. Isso dentro da pedagogia lá dos gregos. Oferecia-se uma hecatombe, 100 bois imolados, e o sangue, quando era derramado, o sangue caindo, né, satisfazia os deuses, e eles então tiravam do povo aquela praga que estava sobre eles. Mas transferir a ideia de que o sangue resolve alguma coisa é pensar que Deus se agrada de sangue. Será que nós fomos comprados pelo sangue tirado do corpo de Jesus, um sangue literal oferecido a Deus? Só para vocês terem uma ideia, abra comigo a sua Bíblia. A gente já volta aqui para Pedro, tá? Não desmarca não. Mas abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 50, e veja que coisa maravilhosa nós temos aqui. Mesmo no Antigo Testamento, nós vamos encontrar aqui uma verdade maravilhosa. Capítulo 50, versículo 7, palavras de Asaf. Olha, o título aqui é a essência do culto a Deus. Traduz bem a ideia, né? Versículo 7: escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, escuta, e eu testemunharei contra ti. Nós temos que ler a Bíblia e entender com clareza o que está sendo dito. Isso aqui é Deus dizendo: escuta, ó Israel, eu vou falar. Escuta, e eu vou dar um testemunho contra vocês. Então existe um problema ali. Qual seria o problema? Adultério, roubo, injustiça. Qual era o problema
que havia ali em Israel, e Deus haveria de dar um testemunho contra esse povo. De que natureza era esse problema? Continuemos a ler o texto. Versículo 8: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Então, eu não vou repreender vocês por causa dos sacrifícios. Afinal, olhe para mim, é um paradoxo. Foi o próprio Deus que havia ordenado os sacrifícios, lá no livro de Levítico. Sim ou não? Mas a ideia, vocês vão perceber aqui, que ao mesmo tempo em que diz o texto que Deus não os repreende por causa dos sacrifícios, Ele vai repreendê-los por causa dos sacrifícios. É estranho. Não vos repreendo por causa dos sacrifícios. Aí quando Ele repreende, você vai observar, mas Ele está repreendendo por causa dos sacrifícios. Onde está o problema? É um Deus bipolar? Não. Ele diz, não é o sacrifício em si, porque o sacrifício em si, ele representa algo, ele é simbólico. Vocês têm que ver além do sacrifício, tem que ver a essência, tem que sair da letra, da exterioridade e tocar a essência, tem que tocar o espírito e não a coisa em si. Então, o sacrifício enquanto pedagógico não há de ser repreendido. A repreensão é como eles liam os sacrifícios, como eles interpretavam o sentido do sacrifício. Vocês verão como acontece hoje a mesma coisa que acontecia com o povo de Israel, e portanto, hoje em dia estaríamos tanto carentes de termos um testemunho de Deus contra nós cristãos, como naquele tempo. Continue a ler para vocês verem. Versículo 8: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos constantemente contra mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Por que será? Versículo 10: pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Como é que você pega um animal para dar para Deus, se é dele? Como é que você dá para Deus uma coisa que não é sua e que é de Deus? Então ele fala, não receberei das vossas mãos os sacrifícios, os holocaustos dos vossos apriscos e de vossas casas. E ele continua dizendo, versículo 11: conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não to daria? Ou melhor, não to diria? Pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Ou seja, se eu tivesse fome, eu não diria para vocês? Por que ele está dizendo isso? Porque o povo de Israel levava a carne assada, depois do sacrifício imolado, oferecia a Deus como se Deus comesse. Ou seja, eles faziam o sacrifício que Deus ordenara, fazia, mas não entendiam o significado. Eles queriam, assim como os gregos, darem os sacrifícios para Deus comer. E olha o que dizem mais no próximo versículo, versículo 13: acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabrito? Ou seja, eu não quero sangue, vocês estão me dando sangue, eu não quero sangue. Vocês me dão carne, eu não quero carne. Vocês me dão um animal imolado pelo sangue, derramando, está aqui, satisfaça, Deus, aqui a tua vontade, o teu capricho, estamos sacrificando. Não é isso. Eu não como carne de animais, nem bebo sangue de animais. Não me confundam com os deuses gregos, caprichosos, violentos, sanguinários. Senhor, então qual o sentido do sacrifício? Eu estou no Antigo Testamento. Aí Deus vai dizer claramente, versículo 14: oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo.
Como assim oferece a Deus sacrifício de ações de graças? Sacrifício? É algum sacrifício, ações de graças? Ora, só é possível dar a Deus ações de graças se você morrer. Porque afinal, o que é dar a Ele as graças? É dizer que eu não fiz nada, eu não sou nada, eu não tenho nada. Logo, graças a Deus por todas as coisas. Rendemos-lhes graças pela vida, pela existência, pelo ar, pela consciência, pela mente, pela força, pelo vigor, pelo trabalho, pelo alimento, pela família, pelos filhos, pela terra, pelos peixes, por tudo. Você tem que se esvaziar de qualquer pretensão, de qualquer arrogância. Por isso que ações de graças consiste em sacrifício. E é esse tipo de sacrifício espiritual que consiste o sacrifício, ou que deveria ser expresso ou exprimido nos animais que eram sacrificados no Antigo Testamento, e é exatamente esse mesmo sentimento e esse mesmo espírito que se vê no sacrifício de Jesus. O que é o sacrifício de Jesus? É o Cristo de Deus subsistindo em forma de Deus, não se apegando à forma de Deus, fazendo-se homem e como homem dizendo: Deus é tudo, não tenho eu o direito nem mesmo de reivindicar qualquer direito que eu tenha de fato, absolutamente. Mesmo tendo, não reivindicava, conferia tudo a Deus. Ele podia até mesmo perdoar e dizia: Pai, perdoa-lhes. Ele abria mão de todas as suas prerrogativas e assumia agora a humanidade e toda a dor própria da humanidade. É o sentido espiritual do sacrifício. Mas voltando aqui para Pedro, continuando, capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue. Então que sangue é esse? É o sangue derramado, sangue. Não pode ser, porque lá em Salmos diz: eu não bebo sangue, eu não como carnes, eu não quero essa violência. Não é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando uma entrega, um abrir mão, um esvaziamento, uma renúncia, que é o sentimento oposto ao sentimento que ocupou o coração de Lúcifer, que se encheu, se orgulhou e disse: eu subirei aos céus e acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Por isso é dito, ainda no versículo agora 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então esse sangue já era vigente, conhecido, é porque ele era desde a fundação do mundo, mas se manifesta aos olhos humanos agora no templo, lá em Jerusalém, há 2000 anos. Perfeito? Agora a pergunta que nós fizemos e precisa ser respondida é: em que sentido então podemos entender essa morte, esse ser imolado, esse sacrifício desde a fundação do mundo com a fundação do mundo? Qual a relação? Como eu consigo ver esse cordeiro sendo imolado na fundação do mundo? Se nós pudéssemos voltar, fazer aqui uma abstração mental, racional, se pudéssemos voltar, abstrair na sua mente, lá na fundação do mundo, como nós o viríamos imolado? Como nós o viríamos imolado? Então, vamos ler então agora a nota de rodapé do nosso livro, página 91, nota 94. 1 Pedro 1, 19 e 20. O termo fundação, quando diz lá em Pedro, desde a fundação do mundo, esse termo fundação em grego significa, aí você pode procurar um dicionário em grego e verificar, tá bom? Significa a injeção
o ato de injetar ou depósito do sêmen viril no útero. Você vê como o sentido altera completamente, né? Desde a fundação do mundo, está dizendo, o mundo, ele foi gestado. O mundo não apareceu do nada, plim, apareceu, coisa mais linda. Não, a fundação do mundo, o mundo foi fundado. Houve uma fecundação, uma injeção, um projetar de um sêmen viril para gerar o mundo. É lógico que essa aqui é uma linguagem, ainda que nós estamos traduzindo para o literal, continua a ser metafórica, mas é uma metáfora que melhor expressa do que a palavra fundação. Perfeito? Então, vamos continuar. Então o termo fundação em grego significa injeção ou depósito do sêmen viril no útero. Essa é a expressão usada nas escrituras para se referir à origem do mundo. Então vamos agora continuar nossa leitura com esse sentido, buscando a ideia de fundação enquanto a injeção ou o depósito do sêmen viril no útero. O que isso tem a ver com morte, com redenção, com o cordeiro ser imolado desde esse momento em que se fecunda o mundo, Então, voltando ao texto, eu vou retomar aqui na página 90, tá? Espantai-vos, ó céus, e admirai-vos, ó homens, diante de tão inusitada verdade. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Não foi no templo, nem em Jerusalém, que o Cristo de Deus foi imolado pelos nossos pecados, mas foi na eternidade, na fecundação do mundo, que a redenção aconteceu. Eis o caráter eterno e criador da redenção. A redenção, portanto, tem um caráter criador e redentivo ao mesmo tempo. Eis o caráter eterno e criador da redenção. Eterno porque ela não acontece no tempo e, consequentemente, ao tempo não se limita. Criador porque a fecundação do mundo não acontece do nada, como se o tudo procedesse de coisa nenhuma, mas decorre da doação do próprio Deus, em graça e bondade, enquanto a quintessência que a tudo faz existir. Então, é preciso nós entendermos uma coisa. Foi o Santo Agostinho que praticamente ele chancelou a frase, ex nihilo, ou creatio ex nihilo, criação do nada. Então é convencional no meio cristão vocês ouvirem dizer, Deus criou tudo do nada. É verdade, Deus criou tudo do nada. É verdade, Agostinho não está errado. O problema é que quem toma dele, de Agostinho, essas palavras, não conhece o pensamento de Santo Agostinho. E aí a gente pensa que a expressão de Agostinho está clara para nós. Tudo do nada, pronto, está feito. Tudo do nada. Plim, apareceu, foi aparecendo, uma varinha de condão, plim, 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 aparece cobra, aparece sapo, aparece mosquito, muriçoca, carrapato, saci. Não, para de bobagem. Não. Quando Santo Agostinho falou que Deus criou tudo do nada, ele queria dizer que a criação que Deus traz a partir de si mesmo foi trazida quando nada havia. Ou seja, de nada Deus dependeu para que a criação viesse à existência, senão somente de si mesmo. Então, assim, é uma expressão correta, mas que só ganha a clareza adequada dentro da obra de Santo Agostinho. Só a frase não quer dizer, a frase nos engana, ela é isolada. Isso nós temos que ler, que estudar. Quando Agostinho diz que Deus criou todas as coisas do nada, ele quer dizer, de nada Deus se apropriou para trazer a criação, porque nada havia. Logo, de onde veio a criação? Do próprio Deus. A criação enquanto uma manifestação de Deus. É muito complexa essa ideia, o tempo já está acabando, mas eu tenho que explicar para vocês entenderem em que sentido podemos entender a criação enquanto emanação de Deus. Porque logo vão nos acusar de panteísmo. O que é o panteísmo? Você está chamando, se a criação emana de Deus, aquilo que de Deus emana é o quê?
É Deus. Logo a criação é o quê? Deus manifestado. É Deus, é o próprio Deus. E daí então cria essa ideia panteística e vão nos acusar de panteísmo. Mas é lamentável quem assim o fizer, porque certamente será uma pessoa precipitada, porque primeiro que não compreende o que estamos dizendo, eu estou me propondo a explicar. E segundo, que essas pessoas ao acusarem, elas se negam a querer entender e a querer compreender. Elas simplesmente acusam e ponto, final. Não sabem o que é panteísmo, não sabem o que é monismo, não sabem absolutamente nada dessas coisas, né? E ficam debatendo aquilo que não sabem. Mas veja bem, vamos entender em que sentido o mundo é uma emanação do divino. A Bíblia vai usar dois termos principais para o que nós entendemos por vida. Toda vez que você vê na sua Bíblia vida, a palavra vida em português, lá no grego vai ser zoé ou bios. Tanto a palavra bios se traduz para o português como vida, como zoé também se traduz por vida. Mas qual é a diferença? É que zoé, enquanto vida, é a vida no seu estado puro. Vida não é uma coisa, vida é o ser de Deus. Eu me recordo daquele texto lá de João capítulo 6, quando Jesus fala: assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai. Hoje nós temos aqui uma vida subordinada. Se Jesus vive pelo, é subordinado. Ou vocês vão negar isso? Não tenha medo de pensar, tá, queridos? Eu sei que vem 1 milhão de coisas na cabeça de vocês, mas é Jesus que está dizendo. Agora, e o Pai vive por meio de quem? O Pai vive. O Pai vive. Ora, qualquer coisa para viver tem que ter vida, ou não? Porque o que faz a coisa viver é a vida. Se o Pai vive e o Pai não está subordinado a nada, ele está estável em si mesmo, então ele é a própria vida. Deus é a vida, não tem conceito melhor do que esse. Só que essa vida que é Deus, que é a divindade, esse zoé, é a vida no estado puro, cristalino, intocável, inatingível. Impossível de alguém tocar essa vida tão pura e tão plena. Uma vida que está totalmente estável. Só que agora essa vida, na sua dimensão inatingível e inalcançável, ela se desdobra e se manifesta como criação. Vai surgir aí a palavra bios, uma vida, uma existência subordinada a zoé. Ou seja, vocês vão entender agora com essa metáfora. Pensem no mar, no oceano, bem calmo. O mais calmo que você puder imaginar. Sem nenhuma onda. Bem tranquilo. O mar profundo, a profundidade, quanto mais profundo, mais calmo. Agora imagine agora na superfície, essa água começa a se movimentar e começa a gerar ondas. Agora as ondas surgiram ou não surgiram? A onda é o oceano? Ela é o oceano? E quando a água estava totalmente tranquila, onde estava a onda? Percebe que a onda é a água do oceano manifestando-se como onda? Então a onda pode ser pequena, a onda pode ser grande, a onda pode morrer, a onda pode nascer. Então agora essa vida pura, legítima, única, ela vai se manifestar na criação. E essa criação, que são existências, trará como seu conteúdo a vida, mas é a vida biológica. E aqui está o grande problema do pecado. É quando o homem entende essa vida humana, eu vivo, eu tenho vida, e ele agora acha que ele tem vida própria.
E este homem fala como o filho pródigo: dá-me a parte dos bens que me cabe. A palavra bens da do filho pródigo é o quê? Bios. Então, lendo a parábola do filho pródigo no sentido literal, dá-me a minha vida que me é própria, e eu viverei a minha própria vida. Mas essa vida sua, ela é bios. Ela é uma manifestação temporal. Ela nasce e ela morre. Por isso que essa vida temporal, essa existência temporal que nós somos, precisa de ser mergulhada na vida eterna, na Zoé, e nela permanecer para vivermos eternamente. Ninguém pode viver eternamente fora da vida, da base, da origem, da causa, do fundamento. Então, o mundo é criado tendo Deus como matéria. Agora, desculpe a palavra matéria, mas coloca entre aspas, não matéria, mas como a substância, como está aqui no livro, como a quintessência, não é, de todas as coisas. Engraçado que quando surgiu a filosofia, no período pré-socrático, os primeiros filósofos, quando ali mudou-se da era dos mitos para a era do logos, transição mito-logos, esses primeiros filósofos da antiguidade, chamados os filósofos da natureza, eles desconfiaram que os mitos era tudo conversa fiada, invenção, e eles falaram assim: nós temos que procurar aqui uma causa primeira de todas as coisas. Ou seja, no mundo não há uma multiplicidade de coisas? Sim ou não? Tem gato, tem cavalo, tem gente, tem flor, tem planta. É uma biodiversidade enorme. E os filósofos falam: não, mas deve haver uma coisa comum nessas muitas coisas que aparecem, que é o que dá sustentação, origem e causa de tudo. Aí o primeiro falou: a causa primordial deve ser a água. Eu não vou entrar nos méritos porque não é aula de filosofia. Mas o segundo disse: não, a causa deve ser o indefinido. É o indefinido. Aí veio o terceiro, diz: não, a causa é o ar. Foi passando, aí surgiu o quarto, Heráclito, 6º século antes de Cristo. E ele olhou e disse: a causa de tudo é o Logos. É o Logos. Heráclito, o que é o Logos? Ele falou: é uma razão universal, é uma consciência cósmica universal que dá origem a tudo, que a tudo sustenta, que a tudo alimenta, que a tudo organiza, que a tudo embeleza, que cria esse cosmo, como vocês o veem nessa perfeita harmonia. Só que ele percebeu que, embora tenha esse cosmo que é como um fundo nessa criação, ele falou: mas eu observo que as coisas mudam, tudo muda, tudo passa, tudo se transforma, o mundo é um fluxo constante. Logo eu vou comparar essa criação ao fogo. Então é o Logos fogo, porque o fogo ele tem o movimento, a ideia de movimento. O fogo ele vem com toda a força e ele desaparece, né? Então o fogo dá a ideia do movimento e da transitoriedade e da transformação, e o Logos dá o fundamento sólido, eterno dessas coisas que aparecem e que somem. Ou seja, é uma outra maneira de falar da Zoé e da Bios. A Bios aparece e desaparece, sim ou não? Então, por exemplo, quando morre uma pessoa, a pessoa deixa de existir, a vida bios dela acaba. Mas e a vida acaba? A vida não acaba, a vida é inesgotável, é o Logos. Mas para quem vai me acusar de dizer que eu estou pregando filosofia, esquece Heráclito e vá para João capítulo 1, e João vai dizer: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus,
e o Logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Logos. Estamos falando da fundação do mundo, queridos, nós não fugimos do tema. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Logos, ou seja, o Logos foi o artesão, foi o marceneiro, foi o construtor. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Logos. Então eu já sei quem foi o agente criador. Agora, e qual foi a matéria-prima desse construtor? E sem o Logos, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito pelo Logos, e é feito do Logos, e vive no Logos. Quando eu digo que a criação, o mundo foi fundado, foi fecundado, procede de Deus, é que a quinta essência, ou a essência última, final, que é a sustentação de qualquer existência que você está vendo, e você não pode negar, é o Logos. Se puder pegar o homem, se alguém pudesse pegar o ser humano, falou, vou dissecar esse ser humano, começando pelo corpo, isso é uma metáfora, destruísse todo o corpo, restasse apenas a alma e o espírito, ele fosse dissecando tudo o que é possível dissecar, do entendimento, de emoções, de vontades que são humanas, que estão na alma, quando ele chegasse no núcleo final, que nada pudesse mais ali retirar, restaria o Logos. Capítulo 1 de João é extraordinário, porque não somente vai dizer que todas as coisas foram feitas pelo Logos, e sem o Logos nada do que foi feito se fez, vai também dizer que esse Logos é a verdadeira luz que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Todo homem que vem ao mundo traz dentro de si o Logos, que é uma luz. Por isso que Logos é razão, porque luz é razão, luz é entendimento, luz é inteligência, luz é saber, luz é conhecer. E portanto você pode negar que o homem conhece, que o homem vê, que o homem percebe, que o homem tem inteligência, que o homem tem razão. Você não pode negar isso. Mas por que o cachorro não tem? Porque no homem o Logos é essa luz, é essa razão. A razão universal se manifesta na temporalidade da existência humana enquanto razão humana. Bem, é muito complexo, né? Mas isso é tudo Bíblia, tá, queridos? Não tem nada de assunto que não nos interessa, porque estamos tão acostumados a ouvir tão pouca coisa, que quando ouve alguma coisa dessa dimensão, a gente fica um pouco assustado, né? O que está acontecendo? Cadê o Evangelho? O Evangelho mais do que isso, né? Eu falava para minha mãe, a mãe queria saber agora há pouco, meu filho, como é que vai ser a vinda de Jesus? Eu agora fiquei preocupada, porque com essa visão orgânica agora, como é que vai ser? Eu falei, mãezinha, fica tranquila, porque vai ser superior àquilo que a mãe sabia que era. Aquilo que a mãe imaginava que era bom? Você vai ficar para trás, vai ser uma dimensão tão grande, tão poderosa, que é muito maravilhoso, né? Vamos encontrar um lugar para a gente poder encerrar aqui. Então, eu vou retomar a leitura da página 90. Espantai-vos, ó céus, e admirai-vos, ó homens, diante de tão inusitada verdade. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Não foi no templo nem em Jerusalém que o Cristo de Deus foi imolado pelos nossos pecados, mas foi na eternidade, na fecundação do mundo, que a redenção aconteceu. Eis o caráter eterno e criador da redenção. Eterno porque ela não acontece no tempo, e consequentemente a ele não se limita. Criador porque a fecundação do mundo não acontece do nada, como se tudo procedesse de coisa nenhuma, mas decorre da doação do próprio Deus, em graça e bondade, enquanto a quinta essência que a tudo faz existir. Agora atenção para o argumento. Uma criança, vocês sabem o que é criança, né, pessoal? Pergunta besta a minha, mas não é besta, não é, é porque eu estou chamando a atenção de vocês para o óbvio. Perfeito?
Vocês sabem que é criança, né, pessoal? Você fala, opa, peraí, eu sei mesmo? Você sabe, só que a criança é tão banal no sentido de que é tão costumeiro, é tão natural nascer uma criança, que nós não atentamos para a complexidade do que é. O nascimento de uma criança é algo extraordinário, mas está banalizado pelo costume da visão. E nós temos que sair da banalidade do costume para poder olhar a preciosidade, a complexidade do que é uma criança. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Então diz o próximo parágrafo: uma criança não é gerada se um homem e uma mulher não se doarem mutuamente e de si não doarem seus gametas. Então, o que é o gerar de uma criança? É doação. Não somente na fecundação, porque a fecundação, embora hoje se fala de bebê de proveta, mas a ideia natural é que não pode haver concepção, que é doação de gametas, mas precede a doação de gametas a doação de um homem que se entrega para uma mulher e de uma mulher que se entrega para o homem. Ou seja, não estamos falando nem de prostituição, nem de adultério, nada nesse sentido. Estamos falando de uma entrega legítima. E essa entrega é tão apropriada que em Gênesis vai dizer que o homem e a mulher se tornarão uma só carne. Tão profunda é essa entrega. E lá em 1 Coríntios vai dizer que agora a mulher não se pertence a ela mesma, tampouco o homem pertence a si mesmo. Cuidado para não levar isso para outra dimensão, tá? De possessão. É a ideia orgânica do sentido de um casamento de uma posterior geração. Ou seja, se a mulher não pertence a si, mas ela pertence ao marido, e na mesma medida o homem não pertence a si, mas pertence à mulher, então é entrega mútua. Então há de se haver uma entrega mútua, primeiramente de coração, depois de corpos. E nessa entrega de coração e corpos formam uma unidade. E agora, não somente a entrega de coração e corpo, mas aprofunda mais na entrega, quando ambos entregam seus gametas. Ou seja, desde o princípio é entrega, é doação, e toda doação é diminuição. Ninguém doa para ficar com a mesma quantidade. Vocês entendem ou não? Porque quando casamento se traduz por perda, não quer perder, não case. Sua vida não vai ser a mesma depois de se casar. Ela vai diminuir. Só que ela vai aumentar. Ela diminui num sentido, porque você agora será 2. Mas ela aumenta porque você será 2. Mas diminui o seu eu para aumentar. Quem está entendendo? Então, nós estamos falando da fundação do mundo, como que isso se traduz por redenção, como é que o cordeiro é imolado na fundação do mundo. Então, voltando ao texto, já estamos caminhando para o final. Uma criança não é gerada se um homem e uma mulher não se doarem mutuamente e de si não doarem seus gametas. Assim também uma planta não é engendrada se o grão não morrer, negando-se a liberar o germe da vida. Maior verdade que essas é o fato de que o mundo não poderia vir à existência se Deus não se doasse para fazer nascer de si o mundo e todas as coisas que nele há. Agora, veja na nota de rodapé, 95, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Todas as coisas surgiram das coisas que não se veem, e não do nada, como dizia Santo Agostinho. Então veja, Hebreus 11, 3, leia na sua Bíblia: todas as coisas surgiram das coisas. Perfeito ou não? Das coisas que não se veem.
Ora, quando afirma que todas as coisas procedem das coisas que não se veem, afirma uma essência a priori. Não diz o texto que as coisas vieram do nada, como a frase de Agostinho, eu já vou explicar essa situação. Mas diz que as coisas vieram a existir das coisas que não se veem. Então existem coisas que não se veem, existe uma essência a priori que não se vê, e as coisas, portanto, que nós estamos vendo, que é a criação, procede dessa essência a priori que nós não vemos. Agora, quando diz, e não do nada, como diz Santo Agostinho, é porque existe uma ampla, como diz, um amplo segmento teológico que toma as palavras de Santo Agostinho, e mesmo dentro da própria filosofia existe uma área de estudo, e alguns estudiosos que entendem o Santo Agostinho nesse sentido de que veio do nada. Agora, num estudo mais apropriado e aprofundado, isso vai se resolver. Basta que você leia, por exemplo, o livro Confissões, e lá vai ficar muito claro como essa emanação de Deus acontece. Perfeito? Então, aqui, nessa nota de rodapé, é uma crítica, primeiramente, a toda a teologia que interpreta Santo Agostinho dessa maneira. E também as linhas dentro da filosofia que assim entende. Não sei se vocês sabem, mas na teologia, na filosofia, na literatura, em todo o âmbito, no direito, sempre haverá correntes que não compreendem, que compreendem de modo distinto de outras correntes. E sempre vai ter uma mais verdadeira, mais sólida, mais clara, mais profunda. Perfeito? Mas é exatamente isso. Então vamos encerrar aqui. Vamos retomar para a gente poder encontrar um ponto de encerramento. Uma criança não é gerada se um homem e uma mulher não se doarem mutuamente e de si não doarem seus gametas. Assim também uma planta não é engendrada se o grão não morrer, negando-se a liberar o germe da vida. Maior verdade que essas é o fato de que o mundo não poderia vir à existência se Deus não se doasse para fazer nascer de si o mundo e todas as coisas que nele há. Por isso está dito que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do cosmos. Afinal, doação é abrir mão de si. Abrir mão de si é morrer. E o morrer é a passagem para o renascimento de si mesmo na multiplicidade daquilo que se gerou. Tem que ler de novo, né? E morrer é o quê? Pense no morrer de uma semente, queridos. Rapidamente, olha para cá. Você pega uma semente, aí você planta a semente. Para que ela possa renascer ou frutificar, ela vai ter que morrer. Sim ou não? Só que esse morrer não é um fim. É o começo de uma vida em maior expressão. Porque o próprio Jesus vai dizer, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica, mas se morrer, produz muito fruto. Então, olha a frase. Abrir mão de si é morrer. E o morrer é a passagem, não é o fim, é a passagem para o quê? O renascimento. Quando o grão morre, ele não brota? Esse brotar não é renascer? Mas está renascendo o quê? O chifre de uma vaca? Um pé de bananeira que está lá do outro lado? Não, o grão morreu e ele mesmo renasce. É o renascimento de si mesmo. Não é o renascimento de outra coisa. E o morrer é a passagem para o renascimento de si mesmo na multiplicidade. Porque morreu um grão, nasceram quantos? Milhares, né? Na multiplicidade daquilo que se gerou. E essa mesma morte criadora, Deus se dá a si mesmo o seu espírito, o seu logos, para gerar o mundo. E essa mesma morte criadora, a mesma morte criadora, é que nos redime no tempo de todos os nossos pecados, para que possamos o quê? Viver pela ressurreição daquele que por nós se entregou. Amém, queridos?
Peço que vocês leiam até essa parte várias vezes para que a compreensão fique melhor e escute essa ministração outras vezes para que se esclareça cada vez mais.